Graça e a paz de Cristo mais uma vez nessa noite. Demoramos mais um pouquinho para podermos começar às 8 horas devido à mudança de tempo, né? A gente não sabe se virá a chuva, mas continuamos assim com o nosso projeto de estarmos pregando, de estarmos expondo a Bíblia toda. E começamos hoje a nossa exposição na segunda epístola de Pedro, né? Eu até mencionei algumas coisas do tipo ao longo da semana, né, os materiais que utilizamos para essa exposição, e dentre um deles, né, o que eu sempre utilizo logicamente é a Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Sempre utilizo ela como referência porque nela está o texto que eu utilizo, que é Almeida Revista e Atualizada. Tá? Sempre utilizo como referência. E, claro, a série de comentários que eu considero a mais acessível, né? Bem completinha, né? Muitas vezes a pessoa não tem acesso a comentários exegéticos mais caros, né? Então, pelo menos esse aqui é pequeno, mas acessível o preço, né? Que é esse aqui de 2 Pedro e Judas, são esses que estou utilizando. Então, para essa noite, nosso plano é expor, né, 2 Pedro capítulo 1, e assim vamos prosseguir. E sejam todos bem-vindos os que encontram comigo no Facebook e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, para a glória de Deus, assim, nós começaremos nossa live orando ao Senhor, com a nossa exposição bíblica. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, pela presença de todos, ó Pai, que estarão assistindo essa live, mas mais ainda, Senhor, quero Te agradecer pela Tua presença, que é real, Senhor. Como Tua presença é real. E por causa disso, Senhor, depende inteiramente de Ti, porque por mais, Senhor, que venha estar preparando um esboço, venha estar separando o texto bíblico, mas o que mais importa mesmo é que o Teu Espírito Santo estará conduzindo tudo e fazendo lembrar tudo que é preciso para que Teu povo, para que Teus eleitos, para que todos aqueles que estão ao alcance da minha voz ouçam a Tua palavra. E, ó Deus, desperta o coração daqueles que precisam ser despertados para a Tua vontade, para o Teu santo evangelho. E no mais aqui, Senhor, quero Te agradecer pela Tua presença, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá, iniciar então assim a nossa live. E essa primeira parte é a própria epístola de Pedro. E nessa parte aqui, eu quero justamente falar sobre as questões introdutórias, né? Eu sempre falo as questões introdutórias porque é muito interessante mencionarmos isso e localizar no contexto. Essa carta, né? A primeira carta de Pedro, eu tinha falado que ela era direcionada a cristãos de determinadas localidades do Império Romano, que seriam da Ásia Menor. E essas partes da Ásia Menor, né, correspondem na atualidade à Turquia. Ao que tudo indica, segundo Pedro, também tem os mesmos destinatários. Agora, claro que o que faz com que, segundo Pedro, né, as motivações para que, segundo Pedro, seja a escrita, né, a autoria, né, a ideia, a pessoa usada por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer essa mensagem, seja Pedro. Vamos lá. Vamos lá os motivos que testificam, né? Então vamos lá. Primeiro, o autor escreveu como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, como está na própria carta, capítulo 1, versículo 1. 2. Ele testemunhou a transfiguração de Cristo, conforme está nos versículos 16 e 18 do primeiro capítulo que vamos ler. Terceiro, ele conhecia as cartas de Paulo, ao qual se refere afetuosamente como nosso amado irmão. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E 4, obviamente, conhecia muito bem o Antigo Testamento. E 5,
ele nos informa que esta é a sua segunda carta, conforme versículo 1. Então, diferentemente de outros escritos, né, que poderiam ser chamados de apócrifos, não inspirados por Deus, que estampam o nome de Pedro, essa carta não ensina nenhuma doutrina falsa. Há muito a igreja aceitou como escrito autêntico do apóstolo, reconhecendo a qualidade divinamente inspirada de suas palavras. Então vamos lá, acerca da data da epístola, né? Agora está começando a chuva, né? Aí vamos confiar em Deus que possamos ir até o fim na nossa exposição. Então aqui, a tradição da igreja indica que Pedro foi morto sob o reinado de Nero. Então logo, sendo crucificado de cabeça para baixo. Tá? Então o que a gente pode ver aqui? Segundo Pedro, devia ter sido escrito então, como tendo referência a essa tradição, entre os anos 64 e 67 depois de Cristo, que foi o período do reinado de Nero, em que ele perseguiu os cristãos de Roma. Tá? E o que indica Pedro estaria nesse lugar. Tá bom? E é provável que, segundo Pedro, tenha tido como destinatários, né, cristãos que também viviam na Ásia Menor, conforme 1 Pedro, né, tem essa semelhança. Um ponto importante, né, seria o tema geral da carta, seria a necessidade de crescimento espiritual e o perigo do ensinamento falso. O propósito da carta: chamar os cristãos para a perseverança e o florescimento do cristianismo apostólico e alertá-los para a natureza enganosa dos falsos mestres que se infiltraram para desviar o povo de Deus. Então, são esses pontos que eu quero deixar assim enfatizados antes de começarmos a leitura. Então vamos à leitura propriamente dita da epístola, né, em seu primeiro capítulo. Almeida Revista Atualizada é a versão que estou utilizando. Tá bom? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existirem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-os lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, porque estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade.
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa que lhe foi enviada, a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro, ao se dirigir nesse momento a essa carta, ele se dirige a eles, aos servos de Deus, aos eleitos, relembrando-os da posição que eles devem tomar. E aí a gente pode perceber que, ao relembrar dessas posições que ele deve tomar, nós podemos ver nos versículos 1 e 2, falando de um assunto muito interessante, que é o alvo de quê? De que uma vez Jesus Cristo tendo trazido redenção, ou seja, libertação do jugo do pecado para a salvação eterna, ele leva em consideração um ponto que leva ao quê? Ao conhecimento dessa plena salvação. Uma outra coisa importante é também um ponto em que os versículos 13 a 12 vão falar de formas específicas de se santificar, de se realizar a santificação. Em outras palavras, abandonar o pecado e purificar-se de todo erro. Terceiro, falando sobre trazer à memória as coisas relacionadas à história da salvação. E quarto, isso que eu estou falando, sobre a purificação, são os versículos 3 a 12, 3 a 11, quer dizer, e trazer à memória versículos 12 ao 15. E já o versículo 16 em diante até o versículo 21 vai falar de coisas relacionadas à obra de Deus no Espírito Santo, revelando as coisas relacionadas às profecias que tinham sido feitas ainda na época do Antigo Testamento, anunciando assim o Messias vindouro, que no nosso caso é Cristo. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre esse tema que está aí no título lá no Facebook, a revelação da gloriosa redenção em Cristo. A revelação da gloriosa redenção em Cristo. Então, em primeiro lugar, a revelação da gloriosa redenção em Cristo é aquela que leva ao pleno conhecimento da salvação em Cristo. Falar do pleno conhecimento da salvação em Cristo significa uma coisa muito importante. São coisas relacionadas a tudo aquilo que Cristo anunciou. E principalmente, Cristo, principalmente no Evangelho de João, ele vai confrontar a todo o povo dizendo que vós sois escravos, escravos do pecado. E ainda vai mais ainda longe, falando que uma vez sendo escravos do pecado e insistindo no erro, acabam não sendo filhos de Deus e nem filhos de Abraão, mas sendo assim filhos do pai da mentira, Satanás. Por isso que Jesus, nesse contexto do Evangelho de João, ele vai falar, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, dentro dessa ideia de conhecimento, tem a ver com a ideia de quê? De relacionamento com Jesus, de verdadeiramente uma entrega, uma confiança completa no senhorio de Cristo. Isso é o que pesa mais nesse momento aí. E a gente pode dizer, já no capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai atentar para essa coisa, que ele vai dizer, olha, dizendo para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então quer dizer, toda essa linguagem simbólica que Jesus utiliza, são verdades acerca de quê? De nós, quando você fala em caminho, planos e projetos de vida.
direção, ideais. Verdade tem a ver com procedimento, tem a ver com o caráter de Deus dentro da pessoa. E vida fala justamente da questão da recompensa, né? Da recompensa, vamos dizer assim, o salário de quem se volta para Cristo, se volta para a salvação. E esse ponto é muito chave, muito importante, já que se uma vez o salário do pecado é a morte, mas aí quando nos voltamos para Cristo, esse salário deixa de ser morte e se torna o quê? Vida eterna. E aí fica uma curiosidade, né, acerca da língua grega. Quando falamos em vida biológica, né, quando falamos em vida na natureza e materialidade, em grego isso é chamado de bios, de onde vem biografia, biologia, etc. Agora, já quando se fala em vida espiritual, vida metafísica, né, algo que vai além da natureza, né, porque físico significa natureza, que vem de physis do grego também. Então, Jesus, ele nos convida, uma vez valorizando uma redenção tão maravilhosa, esse resgate da morte eterna, esse resgate do pecado, esse resgate da condenação eterna, ele nos revela essas coisas importantes para nos lembrarmos que precisamos dele o tempo todo. Então confiemos no Senhor, busquemos mais conhecer a Ele, busquemos mais utilizarmos dos meios que Ele nos dá para tudo isso. E nesse caso o meio específico aqui para essa parte é a palavra de Deus. Segundo, a revelação da gloriosa redenção em Cristo é também aquela que aponta para uma vida de purificação dos pecados. É aquela que aponta para uma purificação, né, de vida, para uma vida de purificação de pecados. Então aqui, olha o que vai dizer aqui, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nesse ponto aqui, quais são as coisas doadas? Deus nos doou aquilo que a gente conhece como os meios de graça. E esses meios de graça são as ordenanças, principalmente da oração, da palavra de Deus e, no caso, da ceia do Senhor e do batismo. Então todas essas coisas contribuem para o fortalecimento da nossa fé e cada vez mais nos afastarmos das coisas que são relativas a esse mundo tenebroso. E essas coisas relativas são as coisas que nos afastam de Deus. Então aqui a gente pode ver, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, já que há promessas de vida, promessas de salvação, promessas de cura, promessas de restauração, para que por elas vos tornei comparticipantes da natureza divina, ou seja, santificação. Uma vez o Espírito Santo habitando dentro de nós, devemos refletir o caráter de Deus, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, ou seja, constância, né, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então essas coisas aqui, elas estão relacionadas principalmente à questão de Gálatas 5:22, que fala de quê? Do fruto do Espírito. Está falando do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio e da fidelidade. Então essas coisas são coisas que apontam para a santificação, principalmente a purificação da nossa alma. E aí temos aqui, continuando, pois aquele a quem estas coisas, aí vem, continuando, porque estas coisas estando em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez, pleno conhecimento. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Ou seja,
a falta do uso dos meios de graça conduz a uma vida vazia, conduz a uma vida fraca, e essa vida fraca faz com que a pessoa se esqueça da tão grande salvação trazida em Cristo Jesus. E aí vem, por isso, irmãos, procurai, aí está o imperativo, com diligência, outra vez aí falando de diligência, cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Ora, o ponto importante aqui é que a eleição é sempre anterior à vocação. Deus elege antes da fundação do mundo para depois vocacionar. E o que é vocacionar? Chamar. E nesse chamamento fazer com que a pessoa nasça de novo. E com esse novo nascimento, o Espírito Santo realiza a obra de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela sim já está habilitada para não querer outra coisa, senão Deus. E aí, nesse sentido, o que ocorre? Ocorre fé e arrependimento. E com essa fé e esse arrependimento, chegamos à justificação. Com essa justificação, temos a adoção, e com essa adoção, a santificação. Pois desta maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o ponto da purificação. Já que sem santificação, em Hebreus 12, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, uma vez tendo nós, sendo salvos, não é? Tendo sido decretada a nossa salvação antes da fundação do mundo, o que acontece? É decretado também junto os meios para a nossa salvação. É decretado Cristo como nosso Redentor. É decretada, tá, a nossa vocação, que seria a pregação do Evangelho até chegar a nós. É decretado o nosso novo nascimento para nos preparar, nos habilitar para justamente, né, pregar as boas novas, para justamente o que? Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então sempre Deus começa todas as coisas e Deus conclui todas as coisas. Então isso é importante termos isso em mente. E aí chegamos ao terceiro, porque aí sabemos então que aponta para a purificação, então devemos nos santificar, devemos nos afastar das coisas do mundo. E aí o que acontece? Avaliarmos o nosso tempo. Temos tempo para Deus ou muito mais tempo para passeios, mídias sociais e etc. Nosso tempo deve ser um tempo qualitativo para Deus. E mesmo sendo um tempo qualitativo para Deus, isso envolve o quê? Trabalho e família. Isso envolve serviço na casa do Senhor, trabalho e família. E ainda mais do que isso, quando fazemos todas essas coisas, devemos também nos preocupar com os pecadores perdidos. Então devemos estar atentos a isso em tempo e fora de tempo. Tá bom? Então, terceiro lugar, é essa redenção, não é? A redenção gloriosa, a revelação, né, da gloriosa redenção em Cristo é também aquela que traz à memória o viver da verdade em Cristo. Aquela que traz à memória o viver da verdade em Cristo. Então, versículos 12 ao 15. Versículo 12 ao 15 vai dizer o seguinte. Versículo 12 ao 15. Tá? Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Aí você vê aqui, lembrados e lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha aqui esse ponto no versículo 14. Pedro já está prevendo o seu martírio, né? Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Por quê?
que isso tem a ver com a ordenança da Santa Ceia em parte, no sentido de que? No sentido de que Jesus, quando ordenou aos discípulos celebrarem a ceia regularmente, né, ele diz: façam isto em memória de mim. Então esse memorial, ele vai anunciar a plenitude do Evangelho. E quando falamos em Evangelho, nós falamos de quê? De criação. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus ordenou ao ser humano 3 mandatos. Mandato social de formar família. Mandato cultural de dominar a natureza, preservá-la, etc. E terceiro mandado, né, mandado criacional, o mandado cultual ou de adoração. E desses 3, o ser humano pecou, não é? Transgrediu o mandado cultual, ou seja, o mandado de adoração, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí com isso temos o que? Dentro da história da redenção, da história da verdade, do Evangelho, temos a questão da queda, como eu acabei de falar agora. Essa foi a queda, e essa queda passou para toda a humanidade. Ninguém merece salvação. Mesmo os eleitos não merecem salvação, porque esses eleitos também foram encerrados na escravidão do pecado por conta da desobediência de Adão e Eva. Por isso, o ser humano por si só, ele não tem como, pelo seu próprio livre-arbítrio, chegar e desejar salvar-se por si próprio. Só pode salvar-se uma vez Deus tendo eleito antes da fundação do mundo, Deus tendo enviado Jesus, Deus tendo vocacionado fortemente com a sua graça irresistível aquele que crê, e você pode ver isso em Atos 9, com relação a Paulo, que ainda respirava ameaças, perseguia os cristãos, mas o Senhor Jesus entrou ali e a graça irresistível atuou. E aí temos, nesse momento, a coisa relacionada ao que? A redenção. E a redenção o que? Deus ter enviado Jesus para salvar o seu povo, para salvar o seu povo, salvar a sua igreja, salvar de fato, trazendo perdão de pecados do passado, do presente e do futuro, salvar de fato os eleitos, e não abrir possibilidade de salvação, mas sim salvar os seus eleitos, que é a sua igreja, é a redenção. E por último, podemos falar de quê? De consumação, porque na própria ceia do Senhor, você pode perceber, fazer isto em memória de mim até o meu retorno. Quer dizer, quando Jesus voltar, essa será a consumação de todas as coisas. A consumação, ela começou quando Jesus disse: está consumado. E aí vemos revelado o pacto da graça. Mas também vemos que o que? Esse está consumado é um processo que irá se concluir quando Jesus voltar e levar os seus para junto de si e formar novo céu e nova terra e condenar a morte eterna por toda a eternidade aqueles que foram assim, dessa forma, não contemplados por essa salvação, que seguiram os seus delitos e seus pecados, foram assim preteridos, seguindo seus delitos e seus pecados. Graças a Deus que nós aqui, que estamos ouvindo esta palavra, somos eleitos de Deus. Podemos ter certeza, por crermos em Cristo, entregar a nossa vida a Ele, por nos arrepender de nossos pecados. Então isso é muito importante. E quarto, chegamos ao quarto ponto disso aqui. Nossa live hoje não será muito longa. E aí no quarto, temos aqui, aí temos assim, que a revelação, né, que a revelação da gloriosa redenção em Cristo é aquela que confirma a inspiração do Espírito Santo nas profecias messiânicas. É aquela que confirma a inspiração do Espírito Santo nas profecias messiânicas. Olha só o que vai dizer os versículos 16 a 21. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então nós vemos aqui, Pedro já está preocupado em dizer que a mensagem que trazemos não é um mito igual ao mito da caverna de Platão, não é igual ao mito, né,
da formação do mundo conforme os gregos pensavam. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, fábulas. Em grego é mitos. Então, não é por causa disso, mas ele está falando que, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí diz: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Quer dizer, Pedro está testemunhando a experiência do Monte da Transfiguração. Ele está falando aqui agora. E aí podemos perceber assim, que temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui falam das várias profecias messiânicas. Encontramos assim, principalmente, Isaías 9, que são uma dessas profecias messiânicas. E, claro, Salmo 8, que Jesus cita no monte, quer dizer, no Monte Calvário. Então, o ponto principal aqui é o seguinte, é lembrar sempre que tudo aquilo que vem da Escritura é inspirado pelo Espírito Santo, então não se pode esquecer disso. Como está lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte na segunda epístola a Timóteo, Paulo vai dizer, na segunda epístola, capítulo 3, versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17 vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então aqui a gente pode saber, não há uma particular elucidação, como disse Pedro, acerca das profecias, mas uma coisa se sabe, que a leitura dela é uma bênção, que o conhecimento dela, a busca, a meditação dela, é uma bênção para aquele que crê. Principalmente por quê? Porque ensina a pessoa a viver a vida com caráter, amando a Deus com toda a força do seu ser, com toda a força do seu entendimento, com toda a força do seu intelecto. Tudo que pode relacionar-se a isso é algo que é vindo da parte de Deus, essa bênção. Essa bênção é vinda da parte de Deus. Essa bênção não é vinda das próprias capacidades humanas, mas do próprio Deus. É um dom de Deus. É a graça de Deus se manifestando. Aí por isso que diz, Paulo falando acerca da inspiração da Escritura, inspiração vem do quê? Da palavra grega theopneustos. Theopneustos. Ela diz literalmente sopro de Deus. E esse sopro de Deus é sopro de vida. Como falei, zoe, vida espiritual. Bios, vida material. Zoe, vida espiritual. É o próprio Espírito Santo trazendo vida. Então, há muitas coisas ricas nesse texto. São muitas coisas ricas mesmo, tremendas, que a gente pode dizer assim, e que nos motiva a confiar em Deus e orar. Então eu vou concluir assim, falando algumas coisas importantes acerca desse capítulo 1. E aqui eu vou dessa vez ler as aplicações dessa Bíblia de estudo, que ela é muito boa. Ela é muito boa por causa das suas devocionais. Diz aqui, a santificação, diferentemente da justificação, é um processo vitalício, é para toda a vida. Para produzir frutos, os cristãos precisam investir toda a diligência
para acrescentar todas as virtudes ao conhecimento que possui. O cristão diligentemente desfrutará por meio de sua vida da confirmação de sua eleição nessa vida. Graças a Deus. A doutrina bíblica da eleição não promove a preguiça, mas a santidade. Quem é eleito antes da fundação do mundo não se conforma com o pecado, tá? Se afasta das coisas desse mundo. E diz assim, João Calvino disse, pureza de vida não é inapropriadamente chamada de evidência e prova da eleição. Então, prova da eleição é quem tem paixão pela santidade de Deus e assim querer ser imitador de Cristo Jesus. E aí diz, depois desta vida o cristão fiel desfrutará de uma recepção real, quando voltar para casa em glória. Então, no nosso estado intermediário, ou seja, vamos ao paraíso diretamente, estaremos conscientes. Louvado seja o Senhor. Não estaremos em nada de sono da alma, nem aniquilacionismo, nem inconsciência nenhuma. Pelo contrário, estaremos no paraíso. Isso é o que é mais fundamental. E aí podemos ver aqui, em quais áreas de santificação você precisa crescer especificamente, né? O crescimento espiritual no passado confirmou seu sentimento de que você pertence a Cristo e está a caminho da glória? Se assim for, como? Caso contrário, por que não? E aí mais outra aplicação. A vida e o ensinamento fiel daqueles que nos discipularam serão lembrados com amor ainda muito após eles terem voltado para casa. Hebreus 13:7. Todos nós deveríamos tentar deixar um legado de verdade. Você será lembrado como alguém que fielmente compartilhou com outros as verdades das Escrituras? E aí temos, terceiro, o registro da vida e dos milagres de Cristo não é uma fábula inventada, olha aí, mas a verdade é absolutamente confiável e sólida. O mundo é um lugar escuro, cheio de idolatria, filosofia vã e crime. E a Bíblia é a única luz segura que aponta nosso caminho para o céu. Então aqui, né, já estou anunciando aqui agora que a nossa próxima meditação será, então, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Tá? Será da próxima semana. E aqui, né, esse caderno que eu estou usando como esboço é o mesmo caderno que é o meu caderno de pedidos de oração. Então aqui eu vou mencionar aqui alguns nomes, né, que a gente tem orado, tá? Esses nomes aqui que eu menciono, né? Esses nomes aqui são importantes, que vamos continuar orando. Aqui eu vou colocar os irmãos da terceira presbiteriana que eu tenho orado, né? Que são eles, os irmãos casal Jerônimo e Lia, o presbítero Joel e sua esposa Adelaide, o presbítero Elisa e a irmã Marlene, o presbítero José Luiz e sua esposa Maria Eliane, ambos fizeram aniversário bem próximo, eles, né? O evangelista Edson, a irmã Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o sobrinho do Jerônimo Luciano, João Vicente, o Ronaldo Biratã, a irmã Valdelice, o William, seu filho, o Vanderlei, a irmã Laudir e o seu esposo Júlio, o Valdir, né? E o Dante, e o irmão Valdenir, e nossa superintendente de escola dominical, a irmã Deise Galiza e família, né? E aqui eu coloco, e aqui os mais, né, da terceira também que eu coloco aqui, né, eu acrescento aqui os irmãos Robson e Jacira, né, junto com seus filhos Peterson e Ian, e aqui menciono as pessoas aqui de outras igrejas. Aí vem aqui, né, a irmã Lucimar da Nova Vida, as irmãs e irmãos da IEMA, né, Giselda, Walter, Sônia, Ailton, né, e sua família, as famílias do Paulo César de Estefânia, a família do Edson Santos, a família do presbítero Alexandre e família, da irmã Marisa Moraes, a família, né, Neves e Ximenes, tá? No caso, esses não são da IEMA. E aí coloco também a Ana Paula Vilhalva, também família, que foi minha companheira de trabalho, professora lá do Colégio Paraíso da Emília. E temos aqui a irmã Lidiane, da IEMA também, a irmã Aline Lima, a família Mário,
né? A família Rosete também, né? Acrescento aqui também, né? E assim eu coloco também os nossos dois irmãos Josimar e Vladimir, Deus sabe de todas as coisas, e os irmãos da Congregação Batista Memorial. Eu encontro aqui o pastor André e toda a Congregação Batista Memorial de Olinda, tá? E a irmã Margarida Quaresma, né? E o Miguel Ribeiro, meu aluno, incluindo também a Gisele e família. São esses aqui que estão no meu caderno de oração, cada um sabe das suas necessidades, e eu estarei aqui finalizando, não é? Com essa oração, com essa intercessão. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, eu me coloco aqui pedindo a Tua misericórdia sobre a minha vida, porque não sou digno de estar na Tua presença e digno de trazer qualquer mensagem. Mas, ó Deus, diante de Ti, Senhor, estão todos esses nomes desse caderno. Ó Deus, visita, Senhor, e restaura casamentos agora nesse momento, as pessoas que estão relacionadas aqui. Restaura a saúde daqueles que estão passando por diversos tipos de tratamentos médicos, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que precisam vencer em causas na justiça, que precisam fazer viagem, aqueles que precisam de cura e de restauração, aqueles que precisam de fortalecimento, Senhor, da fé, porque nesses dias maus precisam ser revestidos da Tua armadura e precisam, Senhor, produzir frutos, Senhor, de arrependimento, que no caso é o fruto do Teu Espírito Santo, para seu testemunho ser eficaz no ganho e tratamento de almas, Senhor, para que almas se voltem para Ti. E, ó Deus, coloco assim a todos estes, para que, ó Deus, em nome de Jesus, cada irmão cresça individualmente na graça e no conhecimento Teu, e cada irmão seja revestido do Teu poder, e que, ó Deus, o Teu reino cresça, a Tua igreja cresça, para a Tua honra e para a Tua glória. Não importa, Senhor, a placa, seja IEMA, seja Nova Vida, seja, ó Deus, presbiteriana, seja, ó Deus, batista, seja Assembleia de Deus, seja metodista, seja nazareno, seja qual for, para a Tua glória, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. E, ó Deus, tome em Tuas mãos a minha família, tome em Tuas mãos os meus intercessores e intercessoras que estão lá nos meus cadernos mais antigos. Ouve, Senhor, seus pedidos, ouve, Senhor, as suas necessidades. E no mais, Senhor, reveste-me do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação, para a pregação do Evangelho da paz. Que eu continue crescendo, Senhor, e minha esposa também. E que meus familiares, os familiares da minha esposa sejam alcançados. E que nós, Senhor, continuemos a produzir amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Para a Tua glória, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E assim nos encontramos semana que vem, Deus assim nos permitindo. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim todos digam amém. Então, a todos que estiverem ao alcance da minha voz, receba essa mensagem, receba Cristo. Todos que estiverem ao meu alcance, onde for, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania, até mesmo cientistas, seja no Polo Norte ou na Antártida. Deus abençoe.